Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a essa casa. Nós vamos tratar de um tema aqui, irmãos, que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele tem o título A Fé Transporta Montanhas. Mas o tema que nós vamos tratar é o poder da fé. É um tema um pouco desafiador, porque o poder da fé ainda é algo que nós estamos em busca, trilhando os caminhos da presente encarnação. Ora temos fé, ora não temos, ora acreditamos ter fé. Então é um processo que demanda um certo tempo para que nós realmente possamos desenvolver esse poder da fé. Essa mensagem aqui, ela está embasada em Mateus, no capítulo 17, é uma passagem onde o mestre, estava lá no meio do povo e se aproximou dele um homem, lançou-se a seus pés, de joelho, e disse assim: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Aí a resposta: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Tá? É claro que, separando aqui a questão da parábola da realidade, fica uma mensagem espetacular, né? Esse exemplo que o mestre dá, que diante dos apóstolos, é bom que se diga que os apóstolos, naquele momento, eram pessoas simples, homens do povo, alguns pescadores, outros sem função, mas já tinham combinado com o mestre, antes da vinda para esse plano, que eles iriam se encontrar. Né? Então, tudo que estava programado se deu realmente de fato. Esses discípulos, vamos dizer, vamos tratar por discípulos, ainda não tinham condensado em si essa compreensão que Jesus estava sempre expondo, né? Principalmente com relação à fé. Porque essa questão aqui é interessante. Quando ele trata de que expulsou o demônio, nós sabemos que não é o demônio. Que o demônio não existe, né? É uma criação do homem no curso da história das religiões. Nós sabemos hoje que são espíritos de pessoas que viveram aqui, pessoas propensas ao mal, que quando desencarnam continuam com a mesma propensão. Não existe um milagre só porque morreu. Então aqui era o caso que ocorria. Esse menino certamente tinha débitos, devia ter algum grau de mediunidade e era continuamente torturado por esse irmão, né, que queria vingança. E só a presença do mestre adiante do pai, e da criança foi suficiente para que isso se resolvesse. Porque para nós é claro que hoje essas práticas religiosas que nós sabemos, de exorcismo, de afastar demônios, quase não tem aplicação dos espíritos. Eles se riem disso. Porque aqui na Terra todos nós estamos no mesmo nível moral. Ainda não tem nenhum santo por aqui, né? Um santo constituído, mas no sentido amplo, não um santo que é
de alguma forma, diplomado pelas igrejas. Santo no sentido da questão moral. E essa era a diferença do mestre, porque apenas a presença já harmonizava o ambiente. Disse que um raio de 1 quilômetro onde ele passava, se sentia a sua luz. Tal a magnitude da sua realeza espiritual. Tá? Mas ele também disse que se nós tivéssemos fé, nós poderíamos fazer até mais do que ele. Quebrando aquele entendimento de que tudo era milagre, né? Que era uma concessão divina que alguém pudesse receber esse milagre. Porque isso também, no curso da história, foi utilizado pelos homens contra os homens. A compreensão do milagre. E o mestre prova aqui que não é dessa forma. Era a elevação moral. Tá? Então a fé, nesse sentido, irmãos, ela tem duas aplicações. A fé material e a fé espiritual. Tá? Por exemplo, a fé material é aquela confiança que nós temos nas nossas próprias forças para realizar coisas do dia a dia. Né? Desenvolver um talento, fazer um trabalho, ganhar dinheiro, é isso? Ajudar alguém que está em dificuldade. São coisas materiais que é próprio da fé humana. Tá certo? Enquanto que a fé espiritual, ela já é um pouco mais complexa. Porque ela vai tratar da questão moral nossa. Tá? Não é raro que pessoas bem-sucedidas materialmente se abalam facilmente quando uma prova moral se apresenta. Tá? Um exemplo bem comum, quando morre um ente querido, né? Esse é um momento que para muitos de nós pode estar sendo uma experiência, mas é um momento que de nós vai pedir o testemunho da fé. Porque a fé é para ser colocada em prática justamente na hora difícil. Na hora difícil. Tá? E essas montanhas que o mestre se refere, o que será isso? Nós sabemos que não é a montanha de pedra, né? É impossível você transportar uma montanha, né? Então aqui é uma alegoria que tem um outro sentido. Essas montanhas que ele se refere são as nossas dificuldades, as resistências que nós temos a mudar. Passamos a vida toda agindo do mesmo jeito, convictos que estamos certos, sendo atropelado pela dor, mas não muda. É a resistência, né? É o espírito endurecido. Tá? E não raro uma pessoa assim, ela fica em comunicação com espíritos da mesma ordem. Vive nesse constante ciclo. A má vontade ou o egoísmo também é outra montanha que está dentro de nós. Tá tudo dentro de nós, pessoal. Mas não é do corpo, é da mente. Está tudo na nossa mente. Nós somos o que pensamos e acreditamos. Tá? A gente consegue até falsear algumas situações, mas não por muito tempo. Então a nossa forma de viver o mundo é a expressão de como nós pensamos aqui nesse mundo. Tá? As paixões orgulhosas também, né? A cegueira do fanatismo, que não vamos aqui achar, irmãos, que o fanatismo é das outras religiões. Não. No espiritismo também, se volta e meia, a pessoa se fanatiza. Quando é que eu me fanatizo no espiritismo? Quando eu começo a acreditar que eu sou melhor que os outros. Que os outros são cheios de defeito. Eu já me fanatizei e não me dei conta disso. Porque a mensagem do mestre é para nossa libertação. Para que nós aprendamos a ser humildes. Porque sem humildade não há como se libertar dessas montanhas que nos aprisionam no corpo físico e mesmo fora dele. Porque se a gente esta noite for convidado a se apartar do corpo físico, nós vamos continuar do mesmo jeito, só que numa dimensão diferente. Tá? Não tem mais como se esconder dentro do corpo, né?
A gente vai ficar na plenitude do sentimento que agora estamos carregando. Ah, mas eu estou com problema, eu estou triste, estou depressivo. Isso não muda. Piora. Então é importante que a gente desenvolva essa fé, nos libertando dessas montanhas, buscando a plenitude da nossa existência. Viver de uma forma, vamos dizer assim, mais simples, sem muitas preocupações, é isso? Sem estar agora pensando já no amanhã, criando ansiedade, não vivendo o agora. Olha quantas pessoas vivem assim. Talvez nós também sejamos esta, tá? E essa fé robusta, ela dá o quê? A perseverança. A pessoa acredita e continua e vai, apesar dos percalços, apesar dos insucessos, ela persevera, tá? A tendência é conseguir, né? A maioria fica no meio do caminho, desiste. Ah, mas eu não vou naquela casa espírita, agora está calor, ou então está frio, estou cheio de obsessor, mas é assim mesmo. Tem um filmezinho, tem um joguinho para olhar. Não persevera, né? Porque a doutrina não tem a pretensão de curar ninguém, mas o convite é para esclarecer e nós nos curarmos. Então precisa perseverar, precisa ter o poder da fé, tá? E também, né, a fé robusta, ela vai congregar a energia e os recursos para vencer os obstáculos. Retomando o que eu disse anteriormente, todos os nossos obstáculos foram criados primeiro na nossa mente, tá? E nos encontraram em determinado momento. Da mesma forma que, da forma como eu penso agora, estou criando ou obstáculos ou caminhos livres para me encontrar depois. Tá certo? Ah, mas isso é fácil de entender. Claro que é fácil de entender. Mas a prática é o convite para desenvolver a fé. É isso? Então esse convite é feito a todos nós aqui, pessoal. Tá? Outra questão. A fé sincera, ela é sempre calma. Tá? Se eu ando meio nervosinho, porque minha fé já desceu pelos calcanhares. Se eu ando irritado, pior ainda. Tá? Então a fé é calma, é tranquila. Ela é, vamos dizer assim, ela abraça, não repele. Tá certo? Dá a paciência de esperar. Dá a paciência de esperar. Pessoa que tem fé, ela tem paciência. Sabe? Imagina você vai fazer uma faculdade hoje, 5 anos, mais o mestrado, mais 2 e assim vai. Vamos pegar aí 10 anos estudando. Tem que ter paciência e perseverança. É isso? Então isso é só um exemplo de que a nossa vida é cheia de caminhos que estão colocados para todos nós. Ah, mas aquele cara lá tem sorte na vida, ele consegue e eu não consigo. Porque nós estamos vendo só o resultado. Nós não conseguimos ver o caminho que ele percorreu para chegar naquele resultado. Do mesmo jeito nós, quando chegamos no resultado, houve um caminho que nós tivemos pedras, espinhos e também flores. Tá certo? Não é só sofrimento na caminhada. Isso depende de como nós enxergamos, irmãos. Tá? Se eu estou vendo só sofrimento é porque eu tenho que dar uma rebobinada na minha mente espiritual. Trocar o olho, como diz no Evangelho, né? Pega esse olho espiritual e joga no fogo. O físico deixa ali, não mexe nele. Porque não é o olho, é o espírito que pensa. Então, se eu olho alguém e vem aquela vontade de eu ver logo o defeito, problema de ordem moral. Problema de ordem moral minha. Se eu critico os outros pelo mínimo erro que cometem, problema de ordem moral minha. E acabo me atrapalhando com a minha autoelevação, com o desenvolvimento do poder da minha fé, porque eu tiro o foco, eu perco energia agindo dessa maneira. E não é raro que eu vou estar cansado, desanimado, sonolento, vai deitar e não dorme,
e os obsessores já deitaram e rolaram, né? Diga-se de passagem. Bom, então vejam que a fé aqui, compreendendo um pouco mais nessa dimensão, não é só rezar, não é só fazer oferenda, né? Não é só se pôr diante de uma vela, não é só vir tomar um passe na casa espírita. Não, esse aí é um dos caminhos. Tá? Porque se eu vou para um passe ali e não tenho fé, é melhor que eu não vá. Melhor que eu nem vá, porque não vai ter efeito algum. Porque nós temos essa condição, irmão, não é de criar, nós já temos, mas de potencializar a nossa energia, que ela é interior, é a luz que está dentro de nós, que às vezes está ofuscada e às vezes ela está resplandecente. Quando a gente está bem, sempre chega alguém que é amigo e diz, mas como tu está bem, né? Está com uma expressão bonita. A pessoa está bem. Né? São raros que dizem isso, porque a condição é sempre de olhar o defeito. Enxerga logo o defeito, tá? Problema de ordem moral. Então nós não podemos aqui confundir a fé com a presunção da fé, tá? Porque a fé é humilde, tenha confiança em Deus. E a presunção da humildade, ela é baseada no orgulho, né? E é logo punida pelos fracassos. Eu posso dizer assim, ó, eu tenho fé que eu vou conseguir. E aí vou tombalhando e paro. Presunção da fé. Não é fé. Tá? Porque não é um ato exterior, é um ato interior. Agora mesmo, quando nós saímos aqui, vai estar posto para todos nós, de repente, o testemunho da fé. É. Ou no trajeto para casa, ou em casa nos esperando. Está posto ali para mim provar a minha fé. Eu tenho paciência, vou ter muita paciência hoje, vou ter uma palavra amiga, né? Não vou enxergar por esse viés. Está colocado para todos nós, irmãos. Não pense que nós vamos criar condições extrafísicas para que a gente possa expressar a nossa fé. Não é nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos contratempos. Né? Vamos olhar no trânsito aqui, ó, quantas oportunidades a gente tem de praticar a fé, né? Não se irritar com o outro. Tá? Então a gente tem que ter essa calma. Porque se não tiver, a gente vai se desgastando e chega em casa de noite, parece que a bateria está zerada, né? Não tem força para nada. Mas tem que olhar o que nós fizemos durante o dia. Esse poder da fé, ele tem uma ação magnética. O magnetismo, como Kardec bem coloca lá, no Livro dos Espíritos, na Gênese, é uma das forças que rege o universo. O passe, por exemplo, ele se utiliza do magnetismo. Tá? Então, tanto quem vai... E aqui estamos falando tudo da fé, né, pessoal? Isso aqui são apenas detalhes da coisa. Quando alguém vai tomar o passe e se preparou com fé, o seu magnetismo ele é atrativo. E quem vai aplicar o passe, tanto do plano espiritual quanto do físico, do mesmo jeito. O seu magnetismo vai ser muito mais eficiente. Tá? Basta pegar aqueles ímãs, né? Ali está a prova do magnetismo. Tem um lado que se atrai e se cola, e o outro se repele. São forças que podem ser repulsivas ou atrativas. Tá certo? Essa ação magnética transmite fluidos. Tá? Assim como Jesus não precisava chegar perto e vamos dar um passe aqui. Não, só o pensamento movimentava os elementos da natureza e a legião de espíritos que acompanhava Jesus não dava sozinho. Então eles já iam fazendo o que precisava ser feito, iam curando, socorrendo, não, como diz aqui na passagem, né? Não afastando os demônios, mas chamando para a correção, para o recomeço. E é bom que a gente compreenda isso, irmãos, porque o obsessor não é o inimigo. Ele é o sinal vermelho que está nos alertando.
tá? E ele só vai nos facilitar a caminhada quando ver em nós essas condições morais que talvez não tenhamos ainda. Tá? Enquanto estivermos sob o guante da obsessão, é porque ainda moralmente estamos tropeçando, né? Tentando se erguer, mas é assim mesmo. Vamos aprendendo na dor que a gente vai aprendendo as lições. Só que a dor é que nem um torniquete, ela vai exercendo pressão, chega uma hora que a gente grita. Então a dor não é a melhor escolha para evoluir, e sim o amor. E o amor precisa aqui do Instituto da Fé. Precisa do poder da fé. Sem esse, não há amor. Há apego, há paixão, né? E por esses dois aí já sai um leque de problemas que a gente está acostumado a viver, né? No nosso dia a dia. Dificuldades de toda ordem. Então essa ação magnética vai transmitir fluidos. Eu vou rezar aqui com muita fé. Não importa onde seja, até no meio do mato, até dentro do banheiro. Não existe um templo sagrado para você fazer uma prece. Tá? Mas existe sim uma condição que nós vamos vibrar aqui a nossa energia e transmitir esse fluido, se não para nós, mas para alguém. Tá? Porque esse fluido, onde chegar, ele vai alterar, vai transformar. Vai transformar os fluidos daquele que ali está. Tá? Vai alterar as vibrações e as suas energias. Então nunca é demais nós rezarmos para alguém que a gente vê que está em sofrimento. Se já temos essa compreensão, né? Vou rezar para aquele irmão, ele está com um problema quase insolúvel. Então eu vou rezar hoje, não vou rezar por mim. Porque quando a gente começa a rezar só para nós, é um tipo de egoísmo também, né? Só quer se salvar. Tá? É preciso ver o outro também está precisando. E de repente não tem essa condição de parar para rezar. Tá? E tem uma frase de Jesus aqui que diz assim, ó: se não curastes, é que não tinhas fé. Tá? É interessante no Evangelho a forma como são colocadas, né, essas parábolas do Mestre, porque não existe aqui o termo para amenizar a coisa. Não vamos usar essa palavra porque pode ferir o entendimento, pode desvirtuar a compreensão. É direta o nosso pensamento, né? Se não tinhas fé, se não curastes, é porque não tinha fé. Se tinha fé, a cura foi efetuada. Tá? Eu acredito que todos nós saibamos aqui que a gente pode se dar o autopasse, né? Se eu acreditar nisso e congregar os elementos, eu me dou um autopasse. Para me harmonizar onde eu estiver. Tá? Porque essa é uma das condições que a doutrina espírita nos coloca. É a nossa autonomia moral. Uma vez conquistado isso e compreendido, a nossa fé se transforma. Nós vamos entender que eu não preciso deste ou daquele, só preciso do Evangelho que o Mestre já deixou a bússola, né? Já deixou tudo traçado. Eu não preciso mais do outro para que eu tenha fé. Preciso desenvolver em mim realmente essa chama que está ali. De repente está só um fiozinho, mas que pode ser acesa, pode resplandecer. Primeiro resultado disso, nos curamos. Nos curamos do corpo físico, nos curamos das fobias espirituais, dos medos, de tudo isso que nos impede sair desse plano como um espírito melhor. Porque esse ciclo é antigo, né? Desencarna, encarna, desencarna, encarna sempre, devagarzinho. A cada 1000 anos a humanidade dá um passo moral e nós ficamos nesse ciclo. Mas não quer dizer que a Terra seja ruim. É o melhor lugar do universo no estágio que nós estamos. Tá? Só que tem que ter fé para acreditar nisso. Tá?
Tá bom, meus irmãos? Então é essa a mensagem. Acredito que tenha conseguido alcançar aqui o objetivo de trazer essa mensagem aqui e que ela possa tocar no nosso coração. Muita paz a todos. Vamos então nos concentrar para um momento final. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Virgem Maria. Que nesse momento de reflexão possamos unir as nossas forças junto a Jesus, com a nossa fé raciocinada nos ensinamentos do Cristo e do Evangelho. Que a paz e a calma estejam em nossos corações e que ela possa se expandir a todos que estão no nosso entorno. Pai nosso, que estais no céu, da luz sois infinitos, pais de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Que o teu reino de bondade, de paz e de caridade esteja convosco. Que Deus nos ilumine a todos, que todos que precisam de bênçãos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no universo inteiro, sintam-se abençoados e encontrem o caminho da paz, da calma, em busca de um dia melhor, de uma noite de descanso, do alvorecer a cada dia. Enfim, muita paz a todos e que assim seja. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Acalma o teu coração, acalma a tua mente, acalma o teu espírito. Respira, inspira, liga-te a Deus e aos benfeitores espirituais, rogando a intercessão generosa do nosso sublime amigo Jesus, da equipe amorosa de Dr. Bezerra de Menezes, da presença querida de Irmã Sheila e dos abnegados servos de Maria. Que teus pensamentos sejam iluminados e teus sentimentos acalentados pela força do amor daquele que nos criou. Que o ambiente em que te encontras agora
possa também receber uma limpeza energética, favorecendo o teu bem-estar. Recebe então Jesus no teu coração. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Mergulha na serenidade deste momento. Permite-te relaxar, cerrar os olhos e abrir o coração. Recebe as energias benfeitoras que se entrelaçam para tocar todo o teu ser. Sente as mãos generosas que se estendem sobre ti, carregadas de energias curadoras e reconfortantes, vindas da espiritualidade amiga e divina, que te envolve com amor e cuidado. Que as vibrações sutis do passe percorram todo o teu corpo, aliviando as tensões, dissipando as preocupações e restaurando tua harmonia interior. Deixa a canção suave envolver o teu espírito, enquanto sentes a presença do amor divino a te restaurar o corpo, a mente e o espírito. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Recebe as bênçãos que te são direcionadas através dos portais de luz e de amor. Abre-te sem culpas, sem medos, para a cura, a paz e a renovação que te cabem. Deixa a energia divina percorrer cada célula do teu ser, nutrindo-te por inteiro. Confia no poder das forças invisíveis que te rodeiam e te oferecem as mais sublimes vibrações vindas do amor de Deus. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Agora, respira profundamente.
absorve a paz que te é oferecida. Crê no amor de Deus que te sustenta a caminhar. Que as energias suaves e benfazejas deste momento tão bonito, tão sublime, possam trazer-te consolo, conforto, cura, renovação, equilíbrio, acompanhando-te em toda a tua jornada. Agradeçamos a Deus, agradeçamos aos benfeitores espirituais estes momentos de paz e de vibrações fraternais. Permaneçamos fortalecidos e corajosos, envolvidos pela paz do doce e meigo Jesus. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz, Senhor. Que assim seja.